Olá, gente. Se estiver travando, vocês me falam. Eu atrasei um pouquinho porque tava travando aqui pra mim, tava dando conexão pobre. Desliguei, reconectei, fiz meu celular. Olá, Mari, Pedro, olha o Pedro, a G, Kátia. Oi, Mário Sérgio, intruso. Pedro e Mário Sérgio. Não é só pra mulher não, viu, meu povo? Pode ouvir aí. Embora vocês estejam num mundo extremamente feminino, né? Aqui, tudo bem. Camila. Amiga, só agora eu fui ali passar uma maquiagenzinha, um batom, né? E tal, pra fazer essa live, porque vocês podiam se assustar se eu não fizesse isso. Gente, que bom estar com vocês aqui, né? Vamos começar? Vamos orar pra gente começar, né? Pedir que Deus esteja nesse lugar, aqui na minha casa, na casa de cada um de vocês. Esse Deus que ele é muito além de qualquer coisa, de qualquer pandemia. É um Deus presente e vamos orar pedindo que ele se faça presente aqui no nosso meio, tá bom? Fecha os seus olhos e ora junto comigo. Senhor, muito obrigada, Deus, por estarmos aqui. Todas essas pessoas que estão assistindo essa live agora e que estão interagindo comigo. Nós vivemos tempos, Senhor, onde a gente tem sentido tanta falta de encontros, de abraços e a gente poder ter esse recurso, Senhor, de lives e de FaceTime, de WhatsApp e de telefone, de celular. Deus, isso é uma benção tão grande. A tecnologia, Senhor, a favor do homem é uma benção tão grande nesse período em que a gente enfrenta essas dificuldades. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja na casa de cada uma dessas pessoas, falando aos nossos corações, e que a gente possa terminar esse encontro contigo, Senhor, Encontros com Jesus, são os nomes dessas lives, que esse encontro nessa noite possa de fato nos trazer luz, Deus, para o nosso entendimento e para o nosso relacionamento contigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Oi, Gê. Vamos lá, gente, olha só. Muitas pessoas me perguntaram por que eu não fiz essas lives antes, né? Esse tudo só tá começando agora, mulher, já devia ter feito isso antes e tal, né? A gente tá aí com 40 e poucos dias de quarentena. Eu achei interessante falar sobre isso, gente, por quê? Porque algumas pessoas já sabem que eu tenho um diagnóstico chamado distimia. O que é isso, né? Mais ou menos 15 anos atrás, eu andava numas angústias muito grandes, uma tristeza e tal, e houve várias consultas médicas e tudo, e foi me dado esse diagnóstico de distimia, que é uma bênção, saber o diagnóstico, mas ao mesmo tempo isso muitas vezes recai sobre mim. O que é a distimia? A distimia é uma espécie de depressão que não é profunda, mas ela é crônica, é como se fosse um estado melancólico constante, certo? E aí, para isso, eu tomo um remédio específico há mais de 15 anos já, mas eu acredito que por conta de tudo isso que a gente tem vivido, os últimos dias foram muito, muito difíceis para mim. Eu acho que eu tive um aprofundamento, um rebaixamento da distimia, né? Entrei em crise. E eu realmente não estava conseguindo fazer nada. Então, se você, nesse período, fica olhando para as pessoas fazendo live, fazendo aula de ginástica online, home office, e todo mundo o tempo todo muito lindo e muito arrumado, e você fica se sentindo um lixo, gente, isso é super normal. Talvez você não esteja na casa das pessoas para ver a vida real que essas pessoas levam, e isso é normal, tá certo? Então, assim, agora eu tô melhor, eu tô bem melhor esses dias, e por isso eu resolvi começar a fazer essas lives, porque esse livro me ajudou nesse período, né? Como eu falei, a gente tem estado com muita dificuldade de encontros, e esse livro, Encontros com Jesus, me ajudou demais. Então a gente vai estar falando sobre esse livro, tá certo? Chama Encontros com Jesus, do Timothy Keller. O Timothy Keller, gente, é um pastor maravilhoso, com quem nós inclusive trabalhamos. Foi com a igreja dele que nós fomos trabalhar quando nós fomos morar em Nova York por 2 anos, né? O Mário foi fazer um curso dentro da igreja dele, que é a Redeemer, é uma igreja presbiteriana lá em Nova York.
E ele é um pastor, hoje ele já tá bem senhor, ele é bem velhinho, ele deve ter seus 70 anos, mais ou menos. Mas ele é um homem muito sábio, e esse livro é fantástico, certo? Inclusive, se você quiser conseguir o livro e tudo, pode até colocar aí o número do seu WhatsApp, ou então me manda inbox, que eu vou falar com você uma forma de você conseguir ele, tá bom? Se você quiser, eu também posso mandar para você, além do livro, os meus estudos, as minhas anotações, porque eu não tô seguindo só o livro, eu tô seguindo vários, o livro ele serve de guia para mim, mas eu tô seguindo várias outras coisas, tá bom? Então me manda que eu posso mandar isso para você também. Já tá até preparado aqui, tá? Então vamos lá, gente, eu tô feliz aqui, tô animada com esse primeiro encontro da gente, né? Esse primeiro encontro entre nós e com Jesus. O que a gente vai tratar hoje, ele tá lá no Evangelho de João, então tem Mateus, Marcos, Lucas, João, tá certo? Que a gente chama de Evangelhos sinóticos. E ele tá em João capítulo 1, ele vai do versículo 43 até o versículo 51. Tá bom? A gente vai falar sobre Natanael. Quem nunca tinha ouvido falar de Natanael? Ele é um personagem que passa despercebido porque ele só é tratado no Evangelho de João, tá bom? Então, mas é muito interessante esse encontro dele com Jesus, tá? Então eu vou ler o texto aqui e eu vou... e depois eu vou falar, tá bom? Então vamos lá. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. No dia seguinte do quê? Depois que ele encontrou os discípulos, que João foi batizado, uma série de coisas aí no Evangelho de João ele já relatou. E aí Jesus disse que ele resolve ir para Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida, que era da Galileia, tá? Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu acho esse texto fantástico, de acordo com muitas coisas que eu li e estudei, gente, para poder falar para vocês. Não sou teóloga, meu marido é. Não sou pastora, meu marido é. Eu sou pastora como muitos de vocês são, quando a Bíblia diz que nós devemos pastorear uns aos outros, tá? Mas não tenho formação teológica, tá bom? Então, muita coisa eu li em material que o Mário me passou, né? Meu marido, li em outros livros, li em fontes de pesquisa bem bacanas, tá bom? Então, montei esse estudinhozinho aqui pra gente. Então, gente, é muito interessante este relato estar dentro do Evangelho de João. Por quê? Porque dos 4 evangelhos sinóticos, João é o evangelho que retrata Jesus como sendo Deus, tá? O que é um evangelho sinótico? São evangelhos escritos por pessoas que foram testemunhas oculares da vida de Jesus, ou seja, estavam com ele, viram Jesus na terra, tá certo? Então, João é um deles. E é interessante que João, ele faz questão de retratar Jesus como o Filho de Deus, como Deus, que era, né, Filho de Deus. E é interessante porque João escreve esse texto numa época em que o que imperava? A filosofia grega era que transitava na mente das pessoas. Nós, hoje em dia, aqui no Ocidente, temos muito da mente grega, né? O que os gregos entendiam? Eles entendiam a razoabilidade, eles entendiam como se o cosmos ele precisasse ser explicado
explicado e ordenado através da razão, certo? E é interessante porque João, ele chega logo no primeiro versículo de João, lá no capítulo 1, versículo 1, ele usa logo 5 vezes a palavra logos, que significa razão, né? Então ele diz assim, no princípio era aquele que é o logos. Ele, o logos, estava com Deus e era Deus. Ele sendo o logos, estava com Deus no princípio. Aí ele lá na frente ele fala, aquele que é o logos estava no mundo, o mundo foi feito tarará, tarará. Então ele usa aqui no primeiro capítulo de João logos 5 vezes a palavra logos, para dizer para essas pessoas de pensamento grego o quê? Vocês que ficam aí tentando entender a razão do cosmos, do universo e tal, quero só logo dizer uma coisa. Ele é a razão de todas as coisas. Ele estava desde o princípio. Ele se habitou entre nós e ele veio vestido de carne e saiu dos altos céus. Então, João deixa logo claro quem era esse Jesus, de quem ele ia falar, né? Então, é interessante por quê? Porque a história de Natanael aparece dentro do Evangelho de João, né? E, gente, aí uma coisa interessante aqui, tá? Vou contextualizar um pouquinho. Nos estudos que eu vi, Natanael provavelmente era um snob intelectual. Por que isso? Na época de Jesus não existiam faculdades, não existia Google, né? Não existia internet. Se você quisesse ter acesso a algum conhecimento, ler, escrever, né? Muito poucas pessoas na época sabiam ler e escrever. Então, se você quisesse ter acesso a qualquer tipo de conhecimento ou de aprendizado, você tinha que seguir um mestre, você tinha que seguir um rabi, né? Que era alguém em quem você ia confiar, você ia caminhar, você ia aprender tudo que aquela pessoa teria para te ensinar. E é interessante que as pessoas que queriam esse conhecimento eram pessoas ávidas, sedentas desse conhecimento, mas é interessante por quê? Porque Natanael, ele era de Betsaida, tá? Que era da Galiléia. A gente precisa lembrar que nessa época, Israel, havia divisão entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte era a Galiléia, o Reino do Sul, a Judéia. Na Judéia, a capital da Judéia era Jerusalém. Só que os reinos do norte, os reis que governaram os reinos do norte durante um longo período em Israel, eles não foram reis muito bons. Então existia essa rixa muito grande entre os judeus do sul e os judeus do norte, porque se acreditava pelos judeus do sul que quem era do norte não prestava, não podia vir coisa boa de lá. Só que é interessante por quê? Porque a gente vê que Natanael era ávido, ele queria esse conhecimento, mas ao mesmo tempo ele indaga assim, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? E muitas vezes nós somos assim. Somos assim porque a gente acredita que a gente tem todo o conhecimento de todas as coisas, a gente acredita que não há nada mais que eu precise saber. Às vezes, em determinado assunto, às vezes você é muito bom dentro daquele assunto e aí você acha que você não precisa mais entender de nada. E é interessante, gente, isso dentro do próprio cristianismo, porque hoje em dia na nossa cultura, entender a respeito do cristianismo parece um conhecimento bobo, besta, né? Parece conto da carochinha, saber sobre o cristianismo, né? Lenda, né? E é interessante que Natanael, ele era esse snob, e é muito legal. O que é um snob? O que é uma pessoa snob, né? É aquela pessoa que ela acha que sabe tudo, você diz pra ela que você leu tal livro, ela diz, eu já li. Ah, eu vi tal filme, eu também já vi. Ah, eu fiz tal comida, eu sei fazer. É aquela pessoa que ela tem todo o conhecimento do mundo. Aparentemente não tem mais conhecimento algum que ela precise saber, né? É interessante, eu vendo um vídeo esses dias do Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, e ele diz assim, é muito interessante porque logo nos primeiros dias, quando eu dou aula de filosofia, eu faço uma pergunta dentro da sala para saber quem são os snobs da sala. E eu pergunto para eles, gente, eu queria aqui fazer só a nível mesmo de pesquisa, eu gostaria de saber quantos de vocês aqui já leram um livro de Sócrates. Aí ele diz, sempre tem um que levanta a mão. Acontece que Sócrates nunca escreveu livro nenhum. E aí ele diz que é interessante isso, por quê? Porque logicamente, ele não vai envergonhar aquele aluno, e aí ele diz assim pro aluno,
Ô fulano, olha, eu acho que você me entendeu errado, porque na verdade você pode ter confundido aí Sócrates com Sófocles. Aí diz que o aluno ainda diz assim, é mesmo, porque Sócrates não escreveu livro nenhum. Aí ele diz assim, é mesmo, professor, foi isso mesmo. Quer dizer, 2 vezes a pessoa não reconhece que aquele conhecimento não existe. Depois ele diz que chama esse aluno no particular e diz assim, olha, eu e você sabemos o que aconteceu aqui. E ele sempre faz uma recomendação, não subestime o que você vai aprender aqui, não disfarce o conhecimento, né? Então é muito interessante isso, gente, porque o Natanael aparentemente era essa pessoa que olhou para Galileia, da onde ele era, porque Betsaida era da Galileia, e ele diz, e pode de Nazaré vir alguma coisa, porque assim, ó, é Israel, Galileia, Nazaré, né? Então, assim, a gente tem a tendência de olhar de cima para quem tá embaixo de nós, né? Então, esse é um primeiro ensinamento. Mas é interessante, por quê? Porque mesmo tendo desdenhado de Nazaré, né? Aqui, de algum conhecimento que viesse de Nazaré, ele mesmo assim vai. Né? Diz aqui no versículo... Logo no comecinho diz, vem e veja, né? 46, diz, venha e veja. E ele vai. E quando ele chega lá, é interessante porque Jesus faz um elogio a ele. Ele diz assim, olha só, um israelita em quem não há falsidade. É interessante isso aqui, por quê? Porque Jesus, praticamente todas as falas dele, quando ele lida com líderes religiosos, ele tentava aí combater 3 coisas, a religiosidade, a hipocrisia e a falsidade. A gente vê isso em várias parábolas, em vários encontros dele com esses líderes religiosos, né? E ele logo elogia o Natanael. Ele, muito embora pudesse ser um snob intelectual, mas ele era uma pessoa autêntica. Ele era alguém que queria esse conhecimento e que não era falso na busca dele, certo? Então esse é um primeiro ponto. É tão verdade o que Jesus diz que Natanael pergunta para ele assim, te conheço da onde? De onde é que você me conhece? Tipo, você me conhece porque você tá falando coisas a meu respeito que eu talvez lá no fundo sei que é verdade, mas como assim? Eu nunca te vi, né? Porque eles nunca tinham se encontrado. E é interessante que Jesus diz o que para ele? Eu te vi, antes mesmo do Felipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. E, gente, eu acho isso fantástico. Aí eu fui pesquisar, falei, meu Deus, o que era que este homem estava fazendo debaixo dessa figueira? Estava fazendo cocô debaixo dessa figueira? Porque o que é que esse homem estava fazendo debaixo dessa figueira que fez com que Natanael saísse da posição de ceticismo, de dizer, vem alguma coisa boa de Israel, para logo depois dizer, quando Jesus diz para ele, eu te vi debaixo da figueira, né? Da figueira. Diz que ele responde, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Então ele deixa essa postura de ceticismo para uma postura de agora ele crê. Então assim, o que era que ele estava fazendo ali, que só Jesus viu, que fez com que ele entendesse que Jesus de fato era um profeta e que estava olhando alguma coisa em relação à vida dele. E aí eu vi vários estudos muito interessantes. E tem um, né, que diz assim, que a figueira, gente, eu até trouxe para vocês uma foto de uma figueira, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem o que eu vou falar, ó, acho que vocês conseguem ver, me deem aí o ok, acho que tá dando para ver, né? Ó, tá vendo que ela é uma árvore que tem um tronco, mas ao mesmo tempo ela é muito frondosa e bem espalhada, os ramos, né? Então, ó, naquela época, esses estudantes, junto com esses mestres e esses discípulos, eles se encontravam muitas vezes embaixo de árvores para estudar, para orar, para ter esses tempos de aprendizado, certo? E a figueira é uma árvore que é muito conhecida lá na região, né? Ela é muito abundante na região, tanto a figueira quanto a oliveira, tá? Tanto é que Jesus foi ao Jardim das Oliveiras, né? Quem já teve a feliz presente de conhecer Israel, vê a quantidade de figueiras e de oliveiras que existem lá.
Só que a figueira na Bíblia, ela tem esse símbolo de povo de Israel. Quando Jesus ele conta uma parábola e ele coloca uma figueira do meio, ele está falando sobre o povo de Israel. Por exemplo, eu vou dar 2 exemplos para vocês. Lá em Lucas 13, tem 13, versículo 6 a 9. Tem uma parábola que diz que tinha um homem, que ele tinha uma figueira, e essa figueira há 3 anos não estavam produzindo fruto. Ele diz, vou cortar a figueira. E que chegou uma outra pessoa e disse, não corta não, eu vou passar a regar, vou adubar, vou cuidar direitinho dela. Se em 1 ano ela não der fruto, aí você vem e corta. Ele está falando isso para um grupo, tá certo? Então ele está falando sobre ser de Israel, sobre essa pessoa que não dá frutos, mas que Deus é paciente e ele espera que você aprenda e que você venha atrás, etc, etc, tá? E em Marcos 11 também tem aquele evento que Jesus ele passa pela figueira, ele vê que a figueira é frondosa, tá cheia de folhas, ele tá com fome e ele diz, eu vou pegar um figo para comer, mas quando ele chega perto da figueira, a figueira não tem fruto nenhum. Ou seja, ela era só frondosa, mas na verdade ela não dava fruto nenhum. E aí ele amaldiçoa a figueira e a figueira seca. E ele tá fazendo aí um parêntese, uma comparação com os líderes religiosos da época, que eram muito frondosos, adoravam orar nas praças, em pé nas sinagogas, né? Como ele diz, inclusive lá em Mateus 6, quando você orar, não faça como os hipócritas e fariseus que oram nas praças e nas sinagogas e querem ficar em pé para que todo mundo veja, etc. Não, quando você orar, o que o texto diz? Entre no seu quarto e fechada a porta. Quarto aí, gente, não é quarto como a gente entende nos nossos dias, tá? Quarto aí é como se fosse lugar secreto, é esse seu lugar onde você se concentra na presença de Deus e só Ele sabe o que está no seu coração. Né? Então ele diz, entra nesse quarto e fechada a porta, Deus que ouve em secreto te recompensará, né? Então é interessante que Jesus ele usa ele fala dessas 2 parábolas, ele tá usando aí a figura da figueira como Israel. E ele diz para Natanael, eu te vi embaixo da figueira. As figueiras eram lugares onde as pessoas que queriam ter tempo real com Deus e não tempo apenas de amostra para o povo, iam para debaixo das figueiras para terem tempos de oração. Então eu acredito que quando Jesus diz assim, olha, você é de fato um israelita em quem não tem falsidade. Ótimo, você é uma pessoa autêntica, legal. E ele diz... E aí Natanael diz, mas você me conhece? Ele diz, eu te vi embaixo da figueira. O que ele está dizendo é, sabe, Natanael, eu acho que você estava sentadinho ali, pensando na vida. Eu fiquei pensando em mim, gente, nesses dias em que eu tive com o meu coração muito triste. Eu tenho um acompanhamento psicológico também, e a minha psicóloga, eu ilustrei para ela como se fosse um buraco escuro. Quando eu tô... já tinha muito tempo que eu não sentia isso, muito tempo, talvez uns 8 anos, que eu não tinha uma crise como eu tive agora. Acredito, como eu falei, fruto de tudo que a gente vem vivendo, né? Mas quando eu penso assim, sabe, Cíntia, quando você tá assim nesse buraco escuro e que você na sua cama tá deitadinha e ora e chora e muitas vezes não sabe nem dizer para Deus aquilo que você tá sentindo, você não sabe nem construir as palavras com aquilo que você sente, nem você mesmo sabe por que você tá sentindo aquilo, sabe, Cíntia? Eu te vi debaixo da figueira. E é interessante que Natanael, ele logo depois disso, ele diz, não tinha como ninguém mais saber o que eu estava fazendo ali, quais eram os meus anseios, quais eram os meus pedidos, o que eu estava colocando diante de Deus. Mas Jesus sabia, ele viu. Então, o que eu queria trazer para você é, Deus vê você debaixo da figueira. Ele sabe cada oração que você faz, ele sabe cada tormento que vai no seu coração e na sua mente, ele sabe cada angústia, ele sabe tudo o que acontece no seu coração. Ele vê você debaixo da figueira. E é interessante que Natanael diz, né, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. A resposta de Jesus a esse anseio dele faz com que ele fique maravilhado com esse Deus a quem ele tinha conhecido. Porque tem coisas no nosso coração que só Deus conhece, só Deus sabe.
não é verdade? E Jesus diz assim para ele no final: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou: vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui Jesus está dizendo para ele assim: ô Natanael, eu sei que você tem buscado, você parece ser uma pessoa que não tem falsidade, eu vi você debaixo da figueira, mas como muitos de nós, às vezes a gente busca Deus por anseios pessoais, por anseios egoístas, e às vezes a gente vai a Deus esperando que Ele vá nos suprir aquela necessidade, mas quando a gente conhece Deus de fato, Ele faz coisas infinitamente maiores, infinitamente melhores. E Ele diz: você verá o céu aberto. Então, você que está me ouvindo, mulher, né? Nós fazemos parte do grupo MIGS, que é Mulheres Incríveis Gestoras Sábias. Eu sou uma das facilitadoras, nós somos muitas, né? E eu tive o cuidado de, ao longo da semana passada, retrasada, tentar conversar com cada uma delas. E muitas me colocaram tempos difíceis, tempos de angústia. Estamos preocupados com a nossa questão financeira, estamos preocupados com a nossa empresa, estamos preocupados com pessoas que nós conhecemos e que estão adoentadas, né? E a gente geralmente vai a Deus para que Ele supra essas nossas necessidades, esses nossos anseios. Mas o que Jesus diz para ele é assim: ô Natanael, o que eu vou fazer na sua vida não vai ser só suprir isso aí que você está querendo. Eu posso fazer na sua vida infinitamente mais. Então eu queria deixar essa palavra com vocês, gente. Foi uma palavra que falou muito comigo neste meu período, né? Eu prometi que a gente ia ficar aí meia horinha só conversando. E de fato são 6h30 agora. E eu queria terminar com uma oração. Eu não sei se vocês não estão fazendo nenhum comentário, eu não tô vendo. Alguém quer me perguntar alguma coisa, gente? Porque não tá subindo comentário nenhum aqui. Eu acredito que talvez não estejam fazendo, é isso? Gente, eu sou péssima com essa história de live e tudo. Eu não sou muito conhecedora. Enfim, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, me façam, tá bom? Lembrem que eu posso dar dica para você de como conseguir esse livro, tá bom? Então, basta você me mandar o seu WhatsApp ou me manda no particular, eu pode colocar aqui, que eu tenho as minhas secretárias que eu já pedi aí para elas anotarem, vão me ajudar a mandar isso, tá bom? E posso mandar para você o meu estudo. Tá cheio de comentário. Eu não vejo nenhum, eu não tô vendo nenhum. O Mário veio me mostrar, ó, que tá cheio de comentário. Mas o meu não tá subindo nenhum comentário, eu não tô vendo. Eu não vejo nenhum, eu não tô vendo nenhum. O Mário veio me Não tá indo. Tá cheio de comentário. Todos que subiram Mas o meu não já. tá subindo nenhum comentário. Pois é, mas eu não vi. Pronto. O último foi esse. Enfim, agora tá indo, ó, viu? Pronto, me mandem, essas meninas que estão dizendo eu quero o livro, me mandem, tá? Me mandem o WhatsApp de vocês. Independente de você achar que eu já tenho o seu WhatsApp, tá? Manda lá pra mim que eu mando pra vocês, tá bom? Eu devo ter desativado mesmo, Bilu, não tava vendo, tá bom? E tem o estudo também, tá bom? Que eu mando o estudo, são com coisas a mais, tá? Porque se eu fosse falar tudo que eu vi no estudo, a gente ia passar muito mais de meia hora aqui, tá? Então eu falei as coisas que eu achei mais interessantes e que falaram mais ao meu coração, ok? Queria orar, gente, queria orar com vocês nesse momento, queria dizer pra você que sofre e que talvez possa ter passado dias tristes como eu passei, onde você olha as pessoas fazendo live, fazendo ginástica, fazendo isso e aquilo e fala, meu Deus, eu não tô sentindo essa alegria. Muitas vezes não é real, gente, e não tem nada demais. Você não deve nunca se comparar com outra pessoa. Sempre se compare com você mesma no dia anterior, né? Então, eu queria dizer que eu melhorei, que de fato, até semana passada foram dias bem difíceis pra mim, mas me comparando com quem eu estava 15 dias atrás, eu tô muito melhor agora, tá? Então, por isso eu resolvi, inclusive, começar a fazer essas lives. Louvo a Deus pela vida de todo mundo que tá sempre perto de mim e me
abençoando com oração, com palavras, com bolo, com comida. Gente, o povo acha que a gente é magro aqui em casa. Acho que o povo acha isso, mas a gente é gordo. Queria que vocês... Não queria que parasse de mandar, não. Pode mandar, porque nesse período eu tô comendo mesmo, tô nem aí. Tô nem aí, negócio de fazer... Não tô fazendo dieta não, gente, tô nem aí, ó, sinceramente. Vamos orar, então? Vamos orar, gente. Vamos orar pedindo que Deus nos livre de todo orgulho espiritual, que a gente entenda que nós não sabemos nada, que Deus nos mostre no mais íntimo do nosso coração que Ele nos escuta, que Ele nos responde, que Ele vê as nossas figueiras. Vamos orar então. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse momento em que a gente pode ter esse encontro contigo, Senhor. Às vezes a gente vive uma vida tão agitada, Deus, nos nossos dias cotidianos, que a gente não consegue parar para ter encontros contigo. Mas o Senhor fez com que o mundo inteiro parasse. E nós queremos aproveitar, Deus, essa oportunidade, essa crise, para que a gente possa ter encontros com o Senhor, de fato, encontros sinceros, encontros que possam mudar o nosso coração, que possa iluminar, Deus, os cantinhos escuros da nossa alma, lugares que muitas vezes a gente nem sabe que existe, poeiras que estão lá e que a gente nem sabe que existem, Deus, e que estão às vezes incrustadas lá no nosso mais profundo, e isso nos atrapalha tanto. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que as meninas e os meninos também que estão nos escutando agora, que o Senhor possa falar ao coração de cada um, que a gente, como Natanael, Senhor, possa de fato buscar ao Senhor, ter entendimento da necessidade dessa busca. E que o Senhor, Deus, que vê a nossa figueira, que vê o nosso interior, que vê o nosso íntimo, que enxerga o nosso quarto secreto, possa de fato suprir as nossas necessidades, mas em suprindo as nossas necessidades, aquela necessidade que nos levou, Deus, a orar a Ti, nós possamos ver os anjos do céu subindo e descendo e os céus abertos em nossa direção, porque o Senhor faz infinitamente mais. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, meninas. Meninos, quer dizer, eu nem sei, é porque eu falei que era para mulheres, mas tem uns homens, uns intrusos aí no meio do caminho também, que eu já vi. Então, gente, eu vou deixar salva, tá bom, essa live, e aí, quinta-feira, a gente se encontra, e não esquece de me mandar seu WhatsApp, que eu mando para você uma forma de você ter o livro, tá bom? Deus abençoe vocês, amo vocês. Um beijo.